meses de 2020, Angola começou a sentir de forma direta os efeitos da pandemia da Covid-19 que assolou o mundo. Em março de 2020, foram suspensas as aulas presenciais e, por falta de alternativas para contornar o momento que o país estava a viver, resultado de investimentos pouco ambiciosos no setor da educação, o país conheceu 8 longos meses sem aulas que, na prática, resultaram no atraso das nossas crianças e dos jovens com a perda de um ano letivo. O Simprof, ciente do momento difícil que o país estava a viver, suspendeu o processo reivindicativo e abraçou o lado social. Foi nesta base que desenvolveu um projeto de formação de brigadistas escolares sobre a Covid-19 nas províncias de Luanda, Malange, Uíge e Kwanza Sul, cuja missão consistiu em formar professores que disseminaram a mensagem da Covid-19 nas comunidades mais afastadas dos principais centros urbanos. Mas também desenvolveu estudos sobre as condições das nossas escolas e formou professores na modalidade online. Com o retorno das aulas presenciais e da normalidade no país, decidimos retomar o processo reivindicativo suspenso por conta da pandemia. Nesta altura, já estava em funções a atual Ministra da Educação. Por nossa iniciativa, em janeiro de 2021, as partes voltaram à mesa de negociações que se prolongaram até ao mês de março. A falta de entendimento entre as partes sobre a totalidade dos pontos do caderno, sobretudo o que estava relacionado com a progressão na carreira, vulgo promoções, levou o Simprof a anunciar a paralisação dos trabalhos no setor, com início para o dia 26 de abril de 2021. Preocupada, a atual Ministra da Educação conseguiu uma audiência com os ministros de Estado para o setor social, na altura, Carolina Cerqueira, e o Ministro da Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior. Dessa audiência resultou a assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério da Educação e o Simprof no dia 24 de abril de 2021, que permitiu a suspensão da greve, que seria efetivada 2 dias depois. Contudo, importa clarificar que antes da suspensão da greve, o Simprof cumpriu com todos os pressupostos legais inerentes a um movimento reivindicativo do nível de uma greve. É assim que, no dia 17 de abril de 2021, realizou assembleias de trabalhadores representativas em todas as capitais de província. A Assembleia Representativa que declarou a greve teve lugar no Cine São João, no distrito urbano do Neves Bendinha, em Luanda, da qual deu nota aos Ministérios da Educação e do MAPTES, como manda a lei. O MAPTES fez-se representar com 3 membros. O Ministério da Educação fez política de cadeira vazia, embora seja de assinalar a presença de uma representante do então diretor do Gabinete Provincial de Educação de Luanda. No dia 21 de abril,
5 dias antes da efetivação da greve, o SINPROF remeteu ao Ministério da Educação, ao MAPES e outras entidades do Executivo a declaração de greve, tendo sido cumprida com esse ato a última formalidade inerente à greve. É importante também clarificar que o memorando de entendimento assinado em abril de 2021 era referente apenas ao 4º ponto do caderno reivindicativo, que fala da dignificação do professor mediante valorização das suas habilitações acadêmicas e o tempo de serviço. Curiosamente, o ponto 4 do memorando acautelava já a continuidade da negociação dos 8 pontos do caderno sobre os quais não se tinha chegado a nenhum entendimento, já que o 8º ponto tinha sido atendido em outubro de 2020 com a alteração do calendário escolar. A bom rigor, foram atendidos 3 pontos do caderno, pois, no decurso do ano de 2021, foi também atendido o ponto 7 do caderno sobre a alteração do vínculo para os professores cujo regime probatório ainda não tinha sido alterado na folha de salário. Em março do presente ano, o SINPROF remeteu uma adenda ao caderno que consistiu na adição de mais 4 pontos ao caderno reivindicativo, perfazendo um total de 11 pontos, onde se destacam a redução do IRT, a alteração do Estatuto Remuneratório dos Agentes da Educação, os subsídios atribuídos aos agentes da educação, quer os normais, processados mensalmente, quer os de isolamento. No dia 16 de julho do ano corrente, os secretários provinciais do SINPROF decidiram que se devia partir para a greve pelos incumprimentos da quase totalidade dos pontos da adenda ao caderno reivindicativo. Esta decisão foi ratificada pelo Conselho Nacional, órgão consultivo e deliberativo do SINPROF, que reuniu em Luanda nos dias 20 e 21 de outubro último. Referir que todas essas decisões foram comunicadas com a devida antecedência ao Ministério da Educação, ao MAPES e outros departamentos ministeriais do Executivo. O Ministério da Educação tinha conhecimento da retomada da greve. O SINPROF, fazendo jus à sua longa experiência de luta, cumpriu com todos os pressupostos legais. Por isso mesmo, não tem qualquer sustentação o argumento infundado da ilegalidade da nossa greve invocada pelo Ministério da Educação. Aliás, nós retomamos simplesmente uma greve suspensa com a assinatura do memorando em 2021, ato que dispensa uma nova declaração de greve. Sobre isso, é importante que se tenha ciência de como ocorre o processo reivindicativo. Em 2021, o SINPROF suspendeu a greve e não a levantou, porque o levantamento de uma greve pressupõe que as questões em negociação foram todas atendidas, como as questões, como consequência, na eventualidade de retomar o processo reivindicativo. O processo deve ocorrer com a interposição de um novo caderno, em caso de se ter levantado a greve. Não é o caso presente. No caso em análise,
Tendo o Simprof suspendido a greve, nada mais faz senão acionar a cláusula, nada mais fez senão acionar a cláusula 6 do memorando que se refere à retomada da greve em caso de incumprimento. E isso dispensa a entrega de uma nova declaração de greve, como infelizmente se alegou por ignorância. Continua válida a declaração de greve do dia 17 de abril de 2021, pelo fato de a greve ter sido apenas suspensa. No resumo, a greve é absolutamente legal. Também não é verdade que a greve rompe o memorando de entendimento. Não sei onde foram encontrar os fundamentos para tal afirmação. Talvez, por isso, aconselharam a ministra da Educação a rubricar um acordo contendo um ponto em fase de execução final e já acordado com outro sindicato. A assessoria jurídica da senhora ministra não andou bem. O memorando não foi assinado sobre o caderno reivindicativo todo. É simplesmente sobre um único ponto do mesmo. Quanto à greve em si, ela foi aderida de forma massiva pelos professores de Cabinda ao Cunene do LOC ao Lubi, independentemente se são ou não filiados do Simprof. Há também aqui um equívoco que precisamos esclarecer. Da mesma forma que a lei não restringe os benefícios resultantes de uma greve aos trabalhadores grevistas, também não limita a adesão à greve aos filiados da organização sindical que convoca a greve. A adesão é livre e individual, como prevê a lei da greve. Também não é verdade que quem está no período probatório não deve fazer greve, porque daí pode resultar prejuízo sobre a sua avaliação de desempenho. Outro disparate. Não existe nada nas nossas leis que permite essa interpretação. Aliás, prejudicar alguém por conta da sua adesão a uma greve, isto sim é crime nos termos da lei da greve. Os juristas do Ministério da Educação precisam ler mais a lei da greve angolana e a interpretar melhor, para não induzirem a senhora Ministra da Educação em erro, tal como fizeram repetidas vezes durante a greve. Não se concede o fato de no Ministério da Educação terem saído orientações para a convocação de professores em greve para encontros nas escolas, quando a lei diz claramente que, durante o período de greve, cessam as relações, estão suspensas as relações jurídico-laborais entre a entidade patronal e os trabalhadores em greve. Foi uma clara demonstração de ignorância do processo reivindicativo, mas também de violação sistemática da lei por quem a devia zelar. A partir de amanhã, 1 de dezembro, os professores e os alunos já podem voltar às aulas, terminada que está a primeira fase da greve. A greve está suspensa, aguardando a efetivação da segunda fase a partir do dia 6 de dezembro. Durante estes 6 dias de greve, não houve qualquer negociação com o Ministério da Educação. Não podíamos ser nós a convidar
porque é o Ministério da Educação que está sob pressão e é assim que recai a responsabilidade de execução das matérias em reivindicação. Aliás, o Ministério da Educação sabe que sempre que convidou, nós fomos. Nunca condicionamos nem hora, nem datas, porque os professores que representamos estão em primeiro lugar. Agora, no dia 3 de dezembro, estarão a ser realizadas assembleias de trabalhadores em todas as capitais de província, para preparar a segunda fase, que, a ser efetiva, pode comprometer a realização das provas do primeiro trimestre, o que não seria bom. Não é nossa intenção prejudicar as nossas crianças e os nossos jovens, filhas e filhos de pessoas como nós, professores, que nem sempre temos o que comer ou dar de comer aos filhos. Porém, não podemos continuar a permitir que a condição do professor continue como está. Caberá ao Ministério da Educação evitar que se chegue a uma situação que comprometa a continuação do ano letivo. Nós estamos abertos ao diálogo. Queremos propostas claras, sérias, que levaremos à consideração dos professores para a sua análise e decisão. A eles cabe a decisão final, porque deles depender. Feita a introdução, estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, senhor. Bom, muito obrigado, então. Está feita a declaração, um pouco longa, porque era preciso explicar muitas das questões que vivenciamos durante o processo de greve, mas então estão livres, nós não fizemos qualquer pré-inscrição, mas vamos chamando em função da disponibilidade dos senhores jornalistas para fazer as perguntas que devem fazer. Já há ali uma manifestação, Faz favor. Muito bom dia. O Sr. Guilherme referiu-se ao memorando assinado há dias, acho que ontem, diz que tem apenas um ponto em comum, mas não fez referência a esse ponto. Pode dizer qual é esse ponto? Bom, o memorando que o Ministério da Educação assinou com o nosso confrade também refere ao ponto de promoções. Este ponto está no memorando que o Simprof assinou a 24 de abril de 2021 e que estão em curso as promoções, faltando neste momento 19 mil professores por serem promovidos da terceira fase, e as equipas técnicas dos gabinetes provinciais, onde o Simprof faz parte, estão a trabalhar no sentido de concluir o processo para que as equipas a nível nacional confiram o processo, bem como a questão dos colegas que têm pendências do INARES, os colegas que fizeram os seus estudos fora do país, cujo estes estudos carecem de reconhecimento pelo INARES. E essa situação ficou para a senhora ministra, na altura, com a sua homóloga do Ministério da Educação, resolver. Por isso, não faz sentido que rubriquem um acordo com um ponto que já está em curso e consta no processo, no memorando de entendimento. Sr. Guilherme, desculpa, não sei se podia fazer recordar que esse tem um momento. Disse que faltam 19 mil professores. Quantos já foram promovidos? Será que E neste momento temos, porque o número exato era de aproximadamente 134 mil, e deste número restam apenas 19 mil por promover. O resto sabemos que o número foi promovido. Mandela Silva, Rede Girassol. Primeiro, é uma pergunta de confirmação. Está confirmada mesmo a suspensão da greve hoje, em todo o país? A greve interpolada tem 3 fases.
A primeira termina hoje. A segunda fase, de 6 a 16 de dezembro, se não houver nenhum entendimento. E a terceira fase, de 3 a 31 de janeiro de 2023. Ok, Sr. Guilherme, a segunda pergunta é do nosso conhecimento que o Ministério da Educação formulou um convite ao SIMPROF. É uma pretensão de negociação? Nós ontem recebemos o convite do Ministério da Educação para um encontro de concertação amanhã, dia 1. E, portanto, o que queremos apenas é lançar o apelo ao Executivo através do Ministério da Educação, que amanhã o Ministério da Educação nos apresente, de facto, questões concretas, soluções concretas para os pontos que reivindicamos, por forma a encontrarmos uma saída a este processo reivindicativo. Porque a greve tem um culpado. O culpado é o Executivo, porque isso não é de hoje. E compete ao Executivo, através do Ministério da Educação, solucionar as questões dos professores, porque o que estamos a defender é a dignidade dos professores, as condições de trabalho, haver merenda escolar para as nossas crianças, fundamentalmente no ensino primário, que vão à escola sem comer nada e ficam todo dia até nem sequer beber água. Portanto, são essas questões que estamos a reivindicar. Se essas questões legítimas dos professores forem atendidas e outros que têm a ver com salário, porque José Esteves, no seu livro O Sucesso Escolar, considera que um dos fatores e o principal que concorrem para a motivação de qualquer trabalhador é o salário. E o nosso salário, até não sei se chama-se salário, é uma miséria. Portanto, são essas questões que nós defendemos. E um dos pontos no caderno reivindicativo do SIMPROF é exatamente a redução do IRT. Mas a Ministra das Finanças, há poucos dias, referiu-se que não há pretensão de redução da mesma. Com este ponto, haverá de alguma forma, o SIMPROF, como é que eu explico? Pode abrir alguma exceção, acredito. Ora bem, nós vamos negociar. O Ministério da Educação e outros departamentos ministeriais que concorrem para a solução da questão, porque o que estamos a apelar não é eliminar o IRT, que ele sempre existiu, é fazer o desagravamento. Os países em crise, por exemplo, na Europa, fruto da guerra na Ucrânia, em função da inflação também na Europa, que atinge em alguns países já 8%, 9%, o que fizeram foi desagravar os impostos, por forma a que os trabalhadores recuperem o poder de compra. É isso que também estamos aqui a dizer. É discutir. Agora, dizer que para desagravar o IRT é necessário fazer um estudo e ver a sua incidência naquilo que é a contribuição para os fundos do Estado, quando se fez o aumento do IRT, não houve estudo. Agora, para o seu desagravamento, é necessário estudo, buscar experiências, sei lá de onde. Nós vamos continuar, os professores de Cabina Alcunena vão continuar a pressionar, porque nós somos a maior força de trabalho da função pública. Então, vamos fazer o nosso forcing, concorrendo também com os outros trabalhadores da função pública. Estamos a ser asfixiados. Para nós, o IRT está a ser o dragão dos nossos salários. Caso não haja consenso entre o SIMPROF e o Ministério, o SIMPROF vai ceder ao pedido de bom senso do Ministério, conforme foi dito na conferência passada do Ministério? O bom senso existe uma vez que os mais prejudicados são os alunos e aproximam-se as provas do primeiro semestre. Nós entendemos isso e estamos a fazer esse trabalho olhando para as nossas crianças. Olhem para a qualidade de ensino que nós temos em Angola. Olhem para a qualidade de ensino. Observem os países limítrofes de Angola. Que parcela orçamental Angola, o executivo angolano,
destina para a educação? Um dígito. Um dígito. E este ano, o Executivo, no mandato anterior, comprometeu-se, através do Plano Nacional de Desenvolvimento, em investir para a educação este ano, a fatia orçamental de 20%. Mas este ano, a fatia orçamental para a educação é de 6,6%. Assim se faz a educação? Olhemos para o país vizinho, RDC, que às vezes algumas pessoas consideram os nossos irmãos vizinhos com termos pejorativos. Quando se vai nos congolenses, quem repara os nossos telemóveis? Quem está lá a reparar? São os nossos irmãos da RDC. Por quê? O ensino técnico lá é sério. Então, nós o que estamos a dizer é o bom senso deve ser devolvido ao Executivo que tenha bom senso, que olhe para as crianças, que crie condições necessárias e que remunere bem os professores. E se não tivéssemos bom senso, não estaríamos a negociar um caderno 3 anos, porque a lei prevê apenas 21 dias. E se estamos há 3 anos, é porque de facto temos bom senso. Nós estamos a ensinar as nossas crianças também, amanhã quando forem adultos, a reclamarem pelos seus direitos. Isso também é uma forma de ensinar, porque devemos ensinar as crianças a pensarem e não serem apenas repetidores daquilo que alguns já disseram. A pensarem para terem ideias suas e apresentarem-nas. Por isso, dizemos aqui que, de facto, estamos preocupados com as nossas crianças, mas é por elas que estamos a trabalhar, porque temos turmas superlotadas no ensino primário, 70, 80, 100 e tal alunos, enquanto o diploma que refere a isso diz 36 alunos em sala de aula. Portanto, disso nós esperamos qualidade. Então, o que apelamos a toda a sociedade angolana, a sociedade civil, os pais encarregados da educação, é, de facto, discutirmos e reclamarmos para a qualidade do ensino. Às vezes imputa-se a responsabilidade ao professor. O professor não é o culpado da situação em que nos encontramos. São as políticas erradas adotadas, pelo qual, quando as adotam, não consultam ninguém, pelo menos o ator fundamental deste processo, que é o professor. Apenas impõem documentos ao professor. Por exemplo, impor o uso da bata aos professores. Não faz sentido, com um argumento humilhante de dizer que os professores vestem-se mal, por isso devem usar bata para eles cobrirem as roupas que usam. No entanto, isso é humilhante. Por isso dissemos não ao uso da bata, porque isso ocorreu no regime colonial para os indígenas. E nós, professores, não somos indígenas. Precisamos ser respeitados e dignificados. Daí a nossa posição. Qual será, então, as consequências da greve para o calendário escolar? Essa resposta quem deve ter é o Ministério da Educação, caso não resolverem o processo a que estamos a discutir. Não cabe a nós. Sr. Presidente, inicialmente, da inicial ilusão, a denúncia de que os professores estavam a ser ameaçados durante a greve, a questão salarial durante esses 5 dias, isso confere que é verdade? Confere e as ameaças, as intimidações, há documentos do Ministério da Educação. Neste momento, vive-se, com as devidas aspas, um terror psicológico de Cabinda ao Cunene, do Lau Lubito, no seio dos professores. Enviam SMS, telefonemas, avisos, convocatórias, enfim, nós estamos a juntar todas as provas e estamos a denunciar também junto das instituições internacionais que somos membros, como a IE, a IERAF, a CPLP Sindical da Educação, para estes, junto da OIT, onde Angola tem assento, que Angola está a violar a Convenção 87 da OIT, do livre exercício e da liberdade sindical. Os professores estão a ser ameaçados com faltas, estão a fazer mapas, levantamento, de chamar pessoas, enquanto no decurso do ano têm feito levantamento de faltas dos professores que têm faltado, eventualmente por questões de doença, etc. E nunca houve esse alarido todo que está a ocorrer no país. Isto é uma forma psicológica para
que os professores regressem à escola à força, o que estão a usar é força, tal como dizia Luís XIV de França, l'État c'est moi. Portanto, é o que estão a fazer, no sentido de nós sermos subjugados, de sermos como se fôssemos escravos. E nós, os professores, já entenderam, neste momento, a couraça do medo se foi. Temos a coragem e, acima de tudo e sobretudo, temos a Constituição da República e a lei a nosso favor. Portanto, é o Ministério da Educação que está a violar sistematicamente a lei, é o Ministério da Educação, através dos gabinetes provinciais, direções municipais da educação, que neste momento estão a sufocar os professores com documentos, com processos, digamos, com SMS, e temos essas provas todas. Estamos a juntar todas as provas e no devido momento nos posicionaremos. Muito obrigado, não havendo mais perguntas. Agradeço a todos os jornalistas, as senhoras e senhores jornalistas, por terem estado cá neste nosso pequeno banquete. Obrigado.